Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 36. Noite diferente essa nossa, sim, em certo sentido, porquanto que muitos irmãos, se não toda a igreja envolvida aí também, acompanhando o resultado de nossas eleições, que eu não sei se já saiu, e quero até pedir para os irmãos nem ficarem olhando no celular não, a gente se concentrar aqui na palavra do Senhor. Creio que até o final da pregação a gente vai ter uma resposta aí do novo presidente, nós vamos orar a respeito, vamos trazer algumas considerações a respeito também, mas de antemão já repito o que foi cantado aqui repetidamente essa noite, de confiarmos no Senhor independente da situação, amém, queridos? De nós confiarmos. É natural que haja um sem número de relações, de conexões civis, militares, as conexões sociais que nos envolvem, que nos afetam, mas existe uma conexão muito mais forte que é entre Deus e o seu povo, amém, queridos? Todos nós que votamos considerando pensando que seria o melhor para o nosso país, nós queremos o melhor para o nosso país, para a nossa família e tudo mais, mas nem sempre o candidato que a gente vota é o candidato que ganha. Às vezes a gente reputa que o melhor ganhou, ou que o que exerceria um melhor governo não ganhou, ou o pior ganhou e tudo mais. Mas, querendo ou não, cabe a mim essa noite aqui chamar a atenção para que você acalme o seu coração e confie no Senhor. Que essa não deve ser uma noite de desespero para nós. Tristeza pode ser que uns ou outros sintam, porquanto que tinham uma expectativa diferente, mas cabe a mim como pastor essa noite chamar a atenção para um Deus poderoso que está acima de tudo e que cuida do povo dele. Tem alguns dias que essa minha pregação já estava preparada, tem uns 3 dias que o meu trabalho nesse esboço tem sido apenas a revisão, a meditação nesse esboço, e eu fico muito à vontade para compartilhar com os irmãos aquilo que eu vou compartilhar esta noite, crendo que é a vontade de Deus para as nossas vidas hoje. Capítulo 36, versículo 15 diz assim: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois eles tinham compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram a ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou o seu descanso sabático, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia,
para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertence a seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Amém? Com os olhos fechados mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos essa noite, Senhor. Senhor, nossos olhos pousam sobre a Tua palavra que é a nossa bússola, a Tua palavra que nos orienta. Quando queremos Te ver, Jesus, nós olhamos para a Tua palavra. Quando precisamos de conforto, Tua palavra nos conforta. Quando precisamos, Senhor, de libertação, em Tua palavra encontramos a verdadeira liberdade. Conduz-me, Deus, agora na palavra, no compartilhamento, e que nossos corações estejam sensíveis, ó Deus, àquilo que Tu tens para nossas vidas essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Li nesse último capítulo das Crônicas de Israel um resumo do que aconteceu com a cidade de Jerusalém, com o povo de Israel. Ao longo da história do povo hebreu, houve alguns fatos marcantes, desde a saída de Abraão de Ur dos Caldeus, sua passagem por Padã Arã, as ocorrências com Jacó, com Isaac, o retorno da terra prometida, o tabernáculo estabelecido ali para que as pessoas adorassem ali no tabernáculo, sacrificassem, depois o tabernáculo sendo substituído pelo templo, a conquista da terra prometida, e ao longo da história alguns fatos foram marcantes. A conquista da terra prometida foi algo muito marcante. Israel viveu dias de ouro com Davi, com Salomão também, um território ampliado, paz ali ainda durante o governo de Salomão. E quando eles estavam no melhor momento, eles começaram a se afastar dos caminhos do Senhor, o próprio Salomão inclusive. E houve uma alternância em Israel de reis que adoravam o Senhor, que agiam conforme o Senhor aprovava, como Davi, e outros que não, ou reis que não faziam o que o Senhor aprovava, até que a sociedade, o povo hebreu foi ficando com o coração cada vez mais duro e afastado do Senhor, até que culminou em um desastre, em uma destruição que Deus não queria. Deus não queria Jerusalém destruída, Deus não queria os muros de Jerusalém destruídos, Deus não queria que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, mas isso aconteceu, não apenas por causa da dureza de coração de Jeoaquim ou de Zedequias, que era o rei de Israel à época do exílio, não apenas pela dureza do coração do rei, mas também pela dureza de coração do povo. E o povo de Israel foi vencido, Judá especificamente, Israel lato sensu, Judá, o povo do sul, foi vencido pelos babilônicos. No ano de 587, Jerusalém é destruída, o templo do Senhor é completamente destruído, todos os objetos roubados do templo, tudo que era de valor, os muros de Jerusalém são destruídos, muitos dos habitantes são mortos e os remanescentes são levados para a Babilônia, e em números redondos 70 anos, um período de exílio na Babilônia, até que Deus toca no coração de Ciro, um persa, um rei persa, um imperador persa. Deus toca no coração desse homem, e ele, pelo toque do Senhor,
recomenda, instrui ao povo hebreu que voltasse para Jerusalém, construísse o templo, e lá na frente o rei Artaxerxes permite que até os muros da cidade fossem reconstruídos, e o Deus que havia permitido que o povo fosse até a Babilônia como um cativo, foi o Deus que moveu as pedras e trouxe o povo de volta para Jerusalém, trouxe o povo de volta para Canaã, tocando no coração dos reis, lhes permitindo novamente reconstruir o templo, novamente reconstruir os muros de Jerusalém. Falei de destruição aqui nessa parte introdutória da ministração, mas o tema da ministração essa noite não é destruição. O tema da mensagem essa noite é reconstrução. O tema da mensagem hoje é reconstrução. E nós vamos olhar para a Bíblia, olhar ali para Neemias, é o próximo texto que nós vamos ler, já antecipo, o capítulo 1. E esse é um tema importante, queridos, porque inúmeras vezes em nossas vidas, nós temos que passar por uma reconstrução. Inúmeras vezes em nossas vidas, devemos passar por reconstruções. Estava falando ontem com uma pessoa que veio de longe para Brasília para se casar com uma pessoa daqui, e se casou com ela, a grande paixão de sua vida, mas depois, cerca de 10 anos, ela faleceu. Foi como se lhe tivesse tirado o chão, e aí essa pessoa teve que passar por uma reconstrução. Conheci um irmão em nossa igreja que era policial militar, e amava o ofício, mas algo aconteceu, e ele foi expulso da corporação. E às vezes você trabalhava de uma forma, tinha uma mentalidade em um sentido, vivia de um jeito, e de repente, como que um castelo de carta cai, e você pensa, você olha, só vê escombros e diz: o que eu vou fazer agora? Ou então foi uma empresa que você abriu, idealizou e desenvolveu, e você tinha tantos projetos, e essa empresa quebra. Ou às vezes uma reconstrução a partir de uma perda da saúde, de um membro, de um sentido, de um órgão seu, alguma coisa muda na sua vida, e tem hora que você vai ter que reconstruir. E eu trouxe aqui um cenário horrível de destruição dos muros, de mortes, mas eu vou agora para uma segunda etapa de reconstrução. E meu objetivo essa noite não é chamar vocês para uma noite de lamentos ante os muros destruídos. Chamado essa noite para que nós levantemos a cabeça, confiemos no Senhor e avancemos em direção à reconstrução de muros. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Abra em Neemias capítulo 1, versículo 4. Porque esses muros que foram destruídos ali em Crônicas, eles foram reconstruídos. E Neemias foi esse homem usado por Deus para a reconstrução dos muros. Palavra de Neemias, capítulo 1, versículo 1, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, versículo 5 traz aí a oração de Neemias. Neemias trabalhava, era ali copeiro
do rei persa Artaxerxes, homem de confiança do rei. Ele recebe a notícia do estado no qual os muros de Jerusalém estavam, e ele percebe então que ele poderia ser a peça, a ferramenta-chave para a reconstrução desses muros. Ele sente essa demanda, ele percebe a situação e ele age. E Deus estava operando na vida de Neemias e através de Neemias. E hoje eu quero que nós olhemos para a história, eu quero que nós olhemos para Neemias, que você olhe para a sua vida e creia em um Deus poderoso para promover restauração em sua vida. Neemias foi esse homem usado por Deus. Quando ele ouve essas notícias, notícia do estado que estava a sua terra natal, os muros, ele chora. Talvez antigamente, não sei, talvez eu insistisse mais com as pessoas que choravam, para que não chorassem. Vamos ver se os irmãos vão me entender. Mas hoje não raro eu encontro com pessoas chorando por quanto de fatos tristes que aconteceram. Eu vou falar para os irmãos, chorar faz parte, queridos, chorar faz parte. A pessoa perdeu um ente querido, como é que eu vou falar para ele não chorar de uma certa forma? Vai chorar. Neemias chorou, mas chega uma hora que ele vence o choro e passa a agir. Então, de uma certa forma, de um período em sua vida, você lamentar e chorar faz parte, mas olhando para Neemias, para o que aconteceu aqui, para essa reconstrução, eu vejo que nessa reconstrução, chega uma hora que a gente tem que vencer a fase do lamento, e ir para a fase do trabalho da reconstrução. Acontece, faz parte a fase do lamento. O que não deve acontecer é você ficar para sempre na fase do lamento, para sempre na fase do choro. Deus não quer que você fique para sempre na fase do choro. Neemias assumiu uma posição de liderança. Não houve um rei de Israel que lhe estabelecesse como responsável pela construção. Ele viu em determinado momento que ele é que devia fazer aquilo, ele que deveria ajudar, ele que deveria intervir. E ele foi líder no plano nacional, mas ele também foi líder no plano individual. Tem hora que Deus te levanta em determinado contexto, para que você seja líder de uma reconstrução, no âmbito da sua família, no âmbito da sociedade, mas Deus também quer que você exerça a liderança de si próprio também, queridos. Logicamente Deus em primeiro lugar, mas há quantas pessoas que parece que, imagina aquela carruagem com as rédeas ali, o cocheiro segurando as rédeas, existem pessoas que parece que soltaram as rédeas, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então quando eu olho para Neemias, eu vejo aqui um convite para uma assunção de responsabilidades, de lágrimas, de choro, mas agora de assumir responsabilidades, assumir um compromisso, uma posição de liderança, e não ficar pelo resto da vida deitado na cama chorando. Algo crucial aqui, repetido na história de Neemias, é a figura da oração. A partir do versículo 5 você vê aí, ele orando, então disse ao Senhor, e ele ora, irmãos, nós devemos orar, genuína reconstrução em nossas vidas, passa pela oração, você deve regar com oração, todas as áreas da sua vida. Você que tem o seu escritório, antes de começar o expediente, se ajoelhe, ore, entregue o seu dia para Jesus, entregue sua família para Jesus, entregue seus projetos para Jesus, entregue a sua loja para Jesus, entregue tudo, antes de tudo, a oração,
Mas olha o versículo 6, se pudesse projetar o versículo 6 do capítulo 1, na oração, finalzinho do versículo 6, ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, confesso o pecado que nós, israelitas, temos cometido contra si. Sim, eu e o meu povo temos pecado. E aqui ele faz algo que é a confissão de pecados. Se tem uma coisa difícil para o crente, é a confissão de pecados. Se tem algo necessário para o crente, é a confissão de pecados. Por acaso tem algum de nós aqui que não peca? Que não pecou nos últimos dias? Mas você confessou os pecados? Você falou dos pecados com o Senhor? Irmãos, confissão de pecados é instrumento de cura e de perdão do Senhor para nossas vidas. Só que há um detalhe interessante nesse versículo, a Letícia pode manter ainda, porque ele confessa os pecados, não apenas os pecados dele, mas ele confessa os pecados do povo, da nação. E vejo também nossa responsabilidade nisso, ao perceber os pecados da nação, nós confessarmos os pecados de nossa nação. Os irmãos estão entendendo, queridos? A confissão dos pecados da nação, e ele o faz, ele confessa, mas em sua oração, ele busca orientação de Deus, ele busca respostas do Senhor. Irmãos, uma coisa é você entregar tudo nas mãos de Deus, outra coisa também é você buscar no Senhor respostas. Entregue as coisas ao Senhor, mas busque respostas no Senhor, e o Senhor fala, e o Senhor orienta, e não raro, vejo pessoas inteligentes, que estão fazendo tudo com a sua própria inteligência, a sua própria força, e não aguardam resposta do Senhor, e nós precisamos buscar respostas do Senhor. Ele buscou respostas. Vejo em Neemias um homem de reconstrução, que tinha ali um grande projeto, sim, seria usado por Deus para um grande projeto, mas antes de ser um construtor, antes de ser um gerente, antes de ser um gestor, ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Antes de qualquer coisa em sua vida, antes de você ser qualquer pessoa, antes de você fazer qualquer coisa, seja tu, seja eu, sejamos nós pessoas de um autêntico relacionamento com Deus. Eu vejo que Neemias, ele não apenas realizou obras, ele realizou propósitos divinos em sua vida. Ele caminhou de acordo com propósitos divinos, irmãos, e não é só fazer coisas boas ou erradas, é caminharmos segundo os propósitos do Senhor, porque Deus tem propósitos para ti. Não adiantava para Jonas ir distribuir cesta básica lá em Tarse, ou na Grécia, ou ele doar os rins dele lá na Itália. Não, o que Deus queria não era isso, era que Jonas participasse de um propósito em Nínive. E às vezes, nós nos sentimos aparentemente bem, quando estamos fazendo coisas boas, produtivas, mas lá dentro estamos decepcionados ao perceber que não estamos fazendo o propósito de Deus para as nossas vidas, e que haja em nossos corações o desejo, o anseio de andar conforme os propósitos do Senhor. Neemias, ele é um homem, foi um homem com percepção do propósito divino, com percepção do tempo de Deus. Ah, queridos, como isso é precioso, como nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, dá-me clareza, Senhor, quanto ao teu propósito, quanto ao teu tempo, quanto à tua forma. Pensamentos na minha mente são milhares, ideias são múltiplas, posicionamentos, coisas que eu posso fazer, inúmeras frentes eu posso atacar,
mas Senhor, eu preciso do teu propósito, andar, Senhor, conforme a tua vontade no teu tempo. E quando o Senhor lhe fala, quando o Senhor lhe aponta a direção, ele assume responsabilidades. E nós, queridos, à medida que crescemos, precisamos assumir responsabilidades. O Edward de hoje não tem muita responsabilidade não, é pequenininho, eu não passo muitos deveres de casa para ele, mas o Christian já está maior, e agora pesa já sobre o Christian algumas responsabilidades, alguns deveres, e eu falo para ele, à medida que você crescer ainda vai aumentar mais ainda, é assim. E nós, ao crescermos em Cristo, precisamos, queridos, estar dispostos a assumir compromissos, assumir responsabilidades. Há uma frase chocante às vezes, mas eu compartilho, que não raro pessoas assumem compromisso com um cachorro, com um gato, e cuida dele religiosamente, mas não assume nenhuma responsabilidade com a igreja ou com o reino de Deus. Precisamos assumir a responsabilidade à medida que o Senhor nos propõe ela. Neemias estava numa situação muito confortável. Ele era assessor do maior império da época, do rei do maior império. Ele estava confortável por fora, mas por dentro ele estava desconfortável, porque ele sabia que ele não era um persa, que o propósito de Deus para a vida dele não era aquilo de estar no palácio do rei Artaxerxes, e ele busca então se adequar ao propósito de Deus para a sua vida. Ele sabia que ele era um hebreu, não um persa, ele abriu mão do conforto do palácio. Irmãos, e se tem um tema que eu tenho que compartilhar muito aqui com os irmãos, que Deus tem ministrado ao meu coração, é acerca da identidade, de você saber quem você é, que você é uma pessoa, e que o muro é outra coisa. Eu vou pedir para a Letícia abrir em Atos 27, versículo 22, olha que interessante, Atos capítulo 27, versículo 22, o apóstolo Paulo está navegando, preso inclusive, e uma grande tempestade assola o barco, e Paulo dá uma palavra para o capitão: olha, agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Coragem, se alegra, o navio vai ser destruído, as vidas não. E a palavra que eu tenho para ti é: você não é o navio. O navio muitas vezes é destruído, às vezes existem perdas financeiras, você perdeu alguém, você teve reveses profissionais em diversas áreas, mas hoje você está aqui, você está vivo, você tem uma fé em Cristo Jesus, e o Senhor é poderoso para, a partir daqui onde você está hoje, fazer grandes coisas em você e através de você. Ao rei Artaxerxes, Neemias chega, se aproxima e faz um pedido ousado. Como assim, Neemias? Você quer voltar para a tua terra para reconstruir lá, reconstruir muros? Para se defender de quem? De mim? Para se defender dos persas? Não tinha lógica o rei Artaxerxes permitir essa reconstrução, mas Neemias ali faz um pedido ousado, oportuno, guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, e nós precisamos da direção do Espírito Santo, desse feeling, dessa percepção, para na hora certa aproveitarmos as oportunidades que nos são dadas. José interpreta o sonho do faraó, mas Josué não apenas interpreta, na mesma hora ele vai além, é ousado, oportuno e diz: não, faraó, mas o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar esses anos de abundância e guardar 20% de tudo que entrar e tal, e deu somebody love ali as instruções, e faraó: rapaz, é isso daí mesmo, acho que não vamos encontrar ninguém por aqui com essa sabedoria desse rapaz aí não. José aproveitou a oportunidade,
Irmãos, e acompanhando a vida de tantas pessoas ao longo aí de mais de 20 anos de pastorado, eu vejo oportunidades de Deus sendo abertas, Deus dando oportunidades na vida de todo o povo dele. Só que eu vejo muitas pessoas aproveitando oportunidades e outros jogando as oportunidades fora. Senhor, não me deixa perder a oportunidade. Quando eu conheci a Daiane, logo casei com ela. Não perdi essa oportunidade e nem ela perdeu também. É engraçado que a palavra nos diz que Neemias, capítulo 2, ele nunca tinha chegado triste diante do rei. Diz que ele nunca tinha chegado triste diante do rei, e o rei percebeu a tristeza dele na ocasião. Eu acho interessante o Neemias, que não se vitimizava, apesar de estar distante de sua terra, com os muros destruídos, até então, ele sempre de cabeça erguida e nunca se vitimizando. Tua vitória não passa pela vitimização não, queridos. Só se lamentar, se vitimizar, não te levanta não. Nós precisamos vencer o período ali do lamento. E tanto que quando ele se apresenta nessa ocasião triste diante do rei, o rei logo percebe e fala, não, alguma coisa está errada contigo, o que foi? E é incrível como ele havia conquistado a confiança do rei Artaxerxes. E com prudência ele apresenta a situação ali para o rei, que lhe dá um aval para a reconstrução. Olha o capítulo 2 agora, quero ler do versículo 12 ao 15. Capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Contexto: Neemias em Jerusalém, já autorizado, fazendo uma análise da situação de como estavam os muros. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte, versículo 15, por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Eu acho esses 3 versículos interessantes, 12, 13, 14, 15, 4 versículos. Primeiro que Neemias, ele chega em Jerusalém e ele faz uma análise completa ali da situação, calado, não falou nada com ninguém. Prudência no compartilhar. Eu não sei você, mas às vezes tem gente que fala, poxa, eu devia falar menos, eu ainda tenho uma boca muito grande, porque eu falo demais, eu devia guardar mais para mim. E vejo aqui um Neemias que teve cautela no compartilhamento, porque esse compartilhamento errado poderia lhe prejudicar a reconstrução. Irmãos, quando você compartilha com as pessoas certas, você avança. Quando você compartilha com as pessoas erradas, só vem balde de água fria, ou mesmo uma orientação errada. Diz no versículo 17, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Então chega uma hora que ele toca a trombeta e chama as pessoas para ajudarem ali na reconstrução, os moradores dali de Jerusalém e tudo mais. Ele pede ajuda, uma coisa aparentemente simples, mas muito difícil. Quantas pessoas estão precisando de ajuda para reconstruir, mas não pedem ajuda? Pastor Tiago aqui anunciou que nós, os pastores da IBN, os evangelistas, estão à disposição para te ajudar, mas muitos não pedem ajuda. Irmãos, se necessário, peça ajuda, converse com nós, com os nossos pastores, com tantas pessoas de nossa liderança. E aqui Neemias pede ajuda, e lá na frente instrui as pessoas também a pedirem ajuda.
No versículo 20, Neemias diz: olha, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Preste atenção. Neemias reconhece e declara que o Senhor é quem faz os sonhos realizáveis. Amém, queridos? Que o Senhor é aquele quem faz os sonhos realizáveis. Tem hora que Deus coloca um propósito no seu coração, um projeto no seu coração, um caminho para você seguir, um caminho aparentemente difícil, seus recursos são limitados, suas capacidades são poucas, são insuficientes, mas se você está caminhando conforme a proposta do Senhor, a promessa do Senhor, você vai conquistar aquela realização. E sim, ao longo dessa minha caminhada cristã, quantas vezes eu vejo pessoas que experimentaram coisas tremendas em suas vidas, porque confiaram no Senhor, porque caminharam conforme a vontade do Senhor, e lá na frente disseram: eu não merecia estar aqui, não havia justificativa para eu estar aqui, mas Deus fez uma grande obra em minha vida. E Neemias reconhece isso, e nós devemos reconhecer isso antes, e nós devemos reconhecer isso depois. Vocês já viram essa expressão? Miriam cantou do outro lado, e alguém falou assim: cantar do outro lado é fácil, eu quero ver cantar do lado de cá, antes do mar se abrir. Então nós temos o desafio de adorarmos ao Senhor antes do mar se abrir, reconhecer o poder do Senhor antes do mar se abrir, mas por outro lado, depois que o mar se abrir, que a gente atravessar o mar, depois das realizações concluídas, que a gente venha permanecer reconhecendo que o que aconteceu foi mérito do Senhor e não mérito meu, e isso é importantíssimo. Capítulo 4, versículo 1, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas, então, ou seja, capítulo 4, versículo 1 em diante, quando a notícia da reconstrução se espalhou, muitos inimigos se levantaram também, e falou aos irmãos que isso é fato. Existem dois, vou colocar o principal inimigo que nós temos, queridos. Inclusive nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. O nosso inimigo real não é um cunhado, não é um primo, não é um vizinho, não é um chefe, não é um funcionário. O nosso inimigo real são principados e potestades na região celeste, em Cristo Jesus. Mas tem hora que o inimigo usa pessoas para nos ofender, para nos machucar, para nos desestimular. E uma coisa você tem que estar certo na tua mente: quanto maior o projeto de Deus na tua vida, infelizmente, maiores são os obstáculos. Quanto maior a projeção que Deus quer te dar, quanto maior a obra do Senhor através de você, maiores serão as resistências também, razão pela qual você deve permanecer firme, apegado ao Senhor. E esse inimigo, Sambalate, diz o versículo 1 que ridicularizou os judeus, ofendendo. Quem vocês pensam que é? E o diabo normalmente, ele não declara as suas qualidades, não. O diabo normalmente, ele quer trazer à sua mente, ao teu coração, os teus pecados, os teus defeitos, as tuas debilidades, a tua incapacidade, às vezes que você tentou e não conseguiu. O diabo quer desmoralizar, quer fazer você desistir, que você não é capaz, tenta implantar o medo. E o que Neemias faz diante dessa ofensa do capítulo 4? Neemias, diz o versículo 4 e 5, que ele começa a orar. Versículo 4, ele ora: ouve-nos, ó Deus. E mais uma vez ele recorre à oração. Ele recorre à oração no começo, ele recorre à oração no meio, ele recorre à oração no fim. E oração tem que ser praxe em todos os momentos de nossa vida, em todos os contextos de nossa vida. É momento de morte, oramos. É momento de nascimento, oramos. É momento de compra, oramos. De venda, oramos. É um momento bom, oramos. É um momento ruim, nós oramos. Na oração encontramos força e direção e contato com Deus. E Neemias ora:
Interessante o versículo 2, vou pedir para Letícia projetar, finalzinho do versículo, no meio do versículo 2, Sambalate pergunta ali, vamos ver se a gente vê, irão oferecer sacrifícios? Será que esses judeus estão fazendo o quê? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Calma aí, judeus, Sambalate falando em Tobias, vocês estão com a cabeça, vocês vão adorar, vocês vão oferecer sacrifícios? Eu consigo ver essa frase se repetindo hoje, com muita clareza na vida de muitos, o Satanás dizendo, vem cá, você está indo para a igreja, você vai adorar, você vai louvar, como assim você vai louvar? Como assim você vai cantar? Se você fez isso e aquilo outro, se você pecou, se você já fez isso, como assim você vai cantar? Salmo 51, Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não me expulse da tua presença, devolve-me a alegria da tua salvação. Davi adorou, louvou, compôs o Salmo 51, depois de ter pecado com Batseba. Irmãos, não é um estímulo a uma adoração hipócrita, não, mas 7 vezes o justo cai e não permanece prostrado, ele se levanta, e Deus te chama para você essa noite levantar a cabeça e adorar o nome dEle, e quem manda você parar de adorar é o Satanás, não é Deus não, é Sambalate e Tobias. Ele quer que você venha para a presença dEle, e adore, exalte o nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 8 e 9, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Inimigos que atacariam de manhã, então eles estavam se protegendo com guardas, à noite também teríamos guardas preparados para o ataque, possíveis ataques diurnos, possíveis ataques noturnos. Irmãos, eu vou falar para os irmãos, até compartilhei no devocional esses dias, tem ataque que é diurno e tem ataque que é noturno. Normalmente a luta que se enfrenta de dia é meio diferente da luta que se enfrenta à noite, sabia? Às vezes você deita à noite, está lá 2 horas da manhã, e tanto pensamento metralhando, aquela ansiedade, você não consegue dormir, e o pecado batendo na porta. Tem gente que sofre à noite, tem gente que tem uns inimigos noturnos aí. A Bíblia fala do Salmo 91 do terror noturno, meu Deus do céu. E ali havia vigilância de manhã, durante o dia e à noite. Precisamos do Senhor durante o dia, mas ainda à noite. Se estamos dormindo, quem é que nos está protegendo? Se não o Senhor. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme, cujo propósito está firme no Senhor, porque ele confia no Senhor. Deus quer te abençoar a sua noite também. Capítulo 4, versículo 14, Neemias chama as pessoas para serem confiantes, para confiarem no Senhor. Capítulo 4, versículo 14, vamos lá. Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres. Eu vejo aqui o Neemias motivando o povo a continuar lutando. Irmãos, não seja um desmotivador do teu vizinho, não seja um desmotivador do teu irmão, não, trabalhe para motivar. Tem gente que é só balde de água fria. Irmãos, motiva, ajuda teu irmão. O irmão, eu me lembro do irmão chegou, comprou um Gol 16 válvulas, eu não sei quem conhece de carro aqui, Gol 16 válvulas era meio barca furada. Quem aqui sabe dessa informação? Levanta a mão aqui. Aí o irmão chega, pastor, acabei de comprar. Só que ele já comprou o carro. Aí eu vou dizer, eita, esse daí vai fundir o motor facinho, rapaz, vai esquentar, vai te deixar na mão. Aí já comprou o carro, falou, ô irmão, você já viu o painel do Gol 16 válvulas, como é que é bonito? Rapaz, um painel bonito e tal. Eu vou jogar balde de água fria ali, no moço ali. Que carro que você comprou? Eu comprei o Gol, mas é AP ou é CHT? CHT, rapaz, o motor CHT é mais econômico, inclusive, né, da Auto Latina e tal. Eu procuro, sempre que alguém se aproxima de mim,
trazer uma palavra de vida, de alegria. Não significa que você não deva exortar ou dar um conselho diferente, tudo mais. A questão que eu quero compartilhar é que muitas pessoas vão até você procurando uma força, procurando uma ajuda, e que você seja essa pessoa também, como Neemias, para estimular. Capítulo 3, versículo 5, fala que os nobres, nessa reconstrução, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço. Olha lá, os nobres, os nobres não queriam trabalhar não, na reconstrução do muro. Os nobres, não, mas eu vou pegar no pesado e tal, e o quê? E não quiseram, rejeitando a orientação de seus supervisores, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Talvez você seja um nobre, que estudou, tem muito conhecimento científico, você é alguém que conseguiu uma projeção muito grande financeira, se destacou muito, mas mesmo sendo um nobre, você não deve rejeitar a orientação de supervisores em sua vida. Você não deve rejeitar a orientação pastoral, a oração com imposição de mãos, o aconselhamento e a exortação. E às vezes é mais difícil ainda exortar aqueles que sabem demais, e por isso acabam incorrendo nesse erro aqui, de um projeto tão importante ficando de fora. Já finalizo, vou até pedir para os irmãos ficarem em pé, pedir o Marcos aqui para me ajudar, e falar que Neemias trouxe madeira para a reconstrução, mas as pedras seriam as pedras que estavam por lá mesmo, seriam utilizadas na reconstrução. E talvez existem escombros na tua vida, em determinadas áreas, que alguém só enxerga um monturo, mas o Senhor vê ali, a partir disso, do que sobrou, na ocasião da pesca maravilhosa, da multiplicação dos pães e peixes, Jesus fala: trazei-me os pedaços que sobraram. Talvez chegue um momento na sua vida que você diz: pastor, esse sou eu, só estou só os pedaços. E aí Jesus diz: traz esses pedaços aí, que nós vamos fazer uma reconstrução agora em tua vida. E eu queria que você fechasse os olhos agora, e eu queria que você levasse agora para Deus a reconstrução em sua vida. Olha para mim, só mais uma vez. Eu já vi vídeo, a águia vindo e pegando a cobra, e depois ela pega essa cobra e voa, e a cobra perde o chão, a serpente perde o chão. A cobra no chão está no ambiente dela, mas quando ela é levada aos ares, ela vai para o ambiente da águia. E muitas vezes nós estamos lutando no chão contra uma serpente, quando nós precisamos levar isso para a região espiritual, e na região espiritual lutarmos com as armas espirituais. E agora você pode fechar os olhos agora, e eu queria que você levasse essa temática agora para os ares, para as regiões espirituais em Cristo Jesus, a reconstrução. O que vamos fazer agora é a oração, como Neemias orou. Quem olhasse aquela reconstrução jamais aconteceria em 52 dias, mas foi reconstruída em 52 dias. Ela não poderia ser prorrogada, postergada, havia pressa. E há algo em tua vida que é imperioso, e nós precisamos buscar em Deus sabedoria para distinguir tempos e tempos. E eu queria que você orasse agora em nome de Jesus, apresentando as áreas em sua vida que talvez estejam merecendo, precisando dessa reconstrução. Ou talvez a sua oração agora já seja pelo Brasil, para que o Senhor ministre a nossa pátria. Meu Deus e meu Pai,
Quero orar nesse momento, Senhor, pelos teus filhos, por mim. Quantas vezes, Senhor, temos que nos deparar com ruínas em diferentes áreas de nossas vidas. Às vezes na área financeira, na área emocional, na área familiar. Vemos um filho jovem, Senhor, simplesmente se desligando completamente de nós e dos nossos propósitos, da Tua palavra, e se embrenhando pelo mundo. E Senhor, nós queremos trazer, Senhor, o que somos e o que temos até o Teu altar. Queremos trazer o que somos, o que temos, ou o que sobrou, Jesus, o que sobrou, os pedaços que sobraram até a Tua presença. E Senhor, nós queremos orar essa noite a um Deus de restauração, a um Deus que promete uma restauração espiritual, uma restauração ampla na eternidade, mas um Deus que realiza milagres ainda nos dias de hoje, um Deus que ainda nos dias de hoje opera no seio da sua igreja. Senhor, ministra a teu povo, ministra, Senhor, para que teus filhos creiam, porque a fé é necessária, é indispensável, e Senhor, nos faz vencer a incredulidade e crer no Teu poder para restaurar, para restabelecer alianças, para a reconstrução, Senhor, para reconstruir o amor, Senhor, no casal, o amor fragilizado pelas decepções, mas Senhor, traz a renovação agora, Deus, o start, o reinício. Nós oramos, Senhor, nós oramos, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que Tu já fez grandes obras em nossas vidas, mas nós continuamos crendo que outras maiores acontecerão, Senhor. Nós cremos em um Deus de milagres, e nós oramos a Ti, Senhor, oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?